jogos no Morumbi, a coisa que eu mais adorava ver jogos no Morumbi era quando a gente ia espremendo a torcida adversária ali. O PM com a cordinha diminuindo os gomos do Morumbi. Isso pra gente era um jogo à parte ali, porque a gente ganhava na arquibancada. O que estava rolando ali dentro do gramado, a gente não estava nem ali no momento tão preocupado. Mas quando a gente estava na casa do São Paulo e encolhendo a torcida deles para 2, 3 gomos e a gente tomando conta do estádio inteiro. Assim, aquilo era surreal. A época de colégio era com vocês que eu ia pro jogo, né? Então era Matos, Tião, o Tomás, você, enfim, a gente juntava a nossa galera e aí eu me sentia tranquila, assim, porque eu tava com vocês, assim. E quantas vezes, assim, até para comprar ingresso na fila do Pacaembu, sabe, aquela fila, tenho saudade disso, de você ter que acordar cedo e ir pra fila e comprar o seu ingresso, sabe? Não ter que ficar tentando ali ter pontuação, e pontuação, essa coisa do fiel torcedor pra mim me incomoda demais. E, nossa, quantas vezes na fila para comprar ingresso vinha a cavalaria descendo a porrada em todo mundo. Não queria saber se tinha mulher, criança, quem estava no meio. Quantas vezes, né? De passar por correria, me perder dos amigos, encontrar com eles depois. E aí eu vejo a arquibancada hoje, assim, eu acho bonito. Eu acho bonito ver, mas assim, falta bandeira, falta os rojões de fitinha. Eu tenho guardado, sabe, de pegar em jogo, guardar e escrever o resultado do jogo na fitinha que caiu do rojão para ter a recordação. Então, assim, hoje tá muita regra, acho que não é nem culpa da torcida, né? É da modernização do futebol mesmo, assim, porque não pode nada. Você não pode nada mais. Você não pode levar bexiga, não pode bandeira, não pode a camisa da organizada, não pode mais nada. Continua linda, continua, né? A torcida do Corinthians nunca vai deixar de ser incrível, mas eu acho que falta muito da espontaneidade também da torcida. Assim, muito de, às vezes, sei lá, eu lembro de a gente ir pra jogo e alguém levantava e começava a cantar alguma coisa e aquilo pegava, inflamava, sabe? E já virava a música das torcidas por um bom tempo, né? Então, assim, muita coisa mudou. Quando eu tinha quase 3 anos, meu pai me levou na final de 77. E eu não lembro, né? Infelizmente eu não lembro, mas depois ainda fomos para Paulista, enfim, para comemorar o título. E aí veio a Copa de 82. E eu acompanhei super a Copa, assim, fiquei muito envolvida com a questão da Copa do Mundo e tinha Sócrates, né? E Sócrates era do Corinthians, eu já gostava do Corinthians porque meu pai era corintiano e a partir da Copa em 82 eu comecei a ir para jogo com meu pai. Então, eu acho que a torcida hoje mudou muito, acho que tem uma tentativa ainda de resgatar aquele lance da torcida do Corinthians de antigamente, porque a torcida do Corinthians ela pulsa, né? É uma coisa assim, isso não vai mudar, não tem igual. Mas assim, eu lembro também de adolescente, de ver a torcida, né? E eu ficava assim, em êxtase de assistir aquele show, porque era um espetáculo à parte a torcida, assim. Ganhando, perdendo, sempre motivando o time. E aí, quando eu fiz 18, a primeira coisa que eu fiz também foi ficar sócia dos Gaviões, porque era assim, aquela coisa de eu ir pro estádio e eu tinha que ficar vendo os Gaviões, tinha que entender as regras, porque tinha as regras, né? Tem ainda, enfim. O Corinthians mudou minha vida, influenciou em muita coisa. Assim, não seria o que eu sou hoje se não tivesse passado por tanta coisa que o Corinthians me fez passar. Ai, mas não sei o quê, você é maloqueira, né? E acho que as mulheres tinham essa dificuldade nessa época porque a gente também não tinha tanto conhecimento do feminismo, enfim, e do potencial que as mulheres têm como torcedoras, como conhecedoras do futebol, né? De ter essa paixão pelo futebol, de qualquer outro esporte que seja, porque o futebol é um esporte como outro qualquer, né? Então por que a gente tinha que gostar só do balé e não do futebol? Eu acho que a gente começou a ocupar os lugares que antes a gente tinha receio de ocupar, porque eu lembro de diversas situações, assim, de xingamentos, de ouvir baixarias horrorosas, todo mundo sabe das musiquinhas que a torcida cantava quando via mulher, mas pra mim, aquilo, assim, eu não me servia, sabe? Tipo, não era uma coisa que eu levava pro coração e ficava, ai, é comigo. Eu tava ali pelo Corinthians e era isso que eu queria fazer, entendeu? Então, o dia mais esperado da semana pra mim era o domingo pra ir ver o Coringão. Até pouco tempo atrás, as pesquisas mostravam que 52% da torcida do Corinthians era de mulheres. Então, assim, tem mais mulheres corintianas do que homens. Talvez não atuantes no estádio, mas estou falando da torcida em geral. Assim. A gente não desiste do Corinthians, então eu não vou desistir das coisas que eu quero na vida, sabe? Pode acontecer de tudo. Eu não vou abandonar o Corinthians. E o Corinthians é um time que sempre luta na sua história, assim, né, de
do nascimento do Corinthians e até hoje, a gente tá assim, é um time que está sempre lutando, tem uma história social, eu me identifico com a história do Corinthians. E conhecer a história do Corinthians, frequentar estádio, conhecer mais de futebol, também fez com que eu formasse a minha personalidade, acho que até com questões de vivência na sociedade, de respeito pelas diferenças, assim, era muito surreal a diferença de eu estudar num colégio Santa Cruz, que era um puta colégio de elite, né, e frequentar o Gaviões da Fiel. Então, queira ou não, eu conheci um mundo ali, eu conheci uma realidade com a qual eu me identifico muito mais do que a do Santa Cruz. Porque o Santa Cruz não era a minha realidade, não era a minha realidade social, financeira, não era. E tanto que eu não acabo lá, eu fui acabar o colégio em escola de estado, e aí eu fui conhecer qual era a realidade do mundo. Então, assim, o Gaviões me mostrou a real do mundo, entendeu? Você tá num ambiente que você tem de A a Z, você tem do mais pobre até o mais milionário. É um momento que as pessoas não se diferenciam, você abraça o seu igual. Branco, preto, quem for, entendeu? Rico, pobre, enfim. Ter o conhecimento da história do Corinthians e frequentar a torcida, eu acho que me fez uma pessoa muito melhor, porque essa é a minha realidade. É a torcida do Corinthians que faz a história do Corinthians, então a torcida não pode desistir. A gente não pode ceder, a gente não pode fingir que não tá vendo, porque não é só ir pro jogo e ganhar ali dentro das 4 linhas que importa, é o todo, sabe?